Eu sempre fui um cara tranquilo, daqueles que preferem a solidão a estar no meio da multidão. Nunca gostei muito de interagir com as pessoas, sempre fui mais observador do que participante. Mas a minha vida tomou um rumo estranho quando eu percebi que estava sendo observado por alguém que eu não conseguia identificar. Tudo começou há algumas semanas. Eu estava voltando para casa depois do trabalho, atravessando a rua deserta à noite. Era uma sensação estranha, como se eu não estivesse sozinho. Eu podia jurar que ouvia passos atrás de mim, mas sempre que me virava, não via ninguém. No início, pensei que fosse apenas paranoia, fruto do estresse do dia a dia. Mas a sensação persistiu. Comecei a notar um vulto nas sombras, sempre à distância, nunca se revelando por completo. Uma silhueta escura que parecia me seguir para todos os lugares. Decidi ignorar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas imaginação. No entanto, as coisas começaram a ficar mais intensas. Às vezes, quando eu olhava para o espelho, jurava ver o reflexo de alguém atrás de mim, rápido demais para ser percebido diretamente. Uma noite, ao voltar para casa, senti um arrepio ao ver que a porta estava entreaberta. Entrei cautelosamente, a sensação de ser observado atingindo seu ápice. Vasculhei cada canto da casa, mas não havia sinal de invasão. Tudo estava como eu deixara. Tudo, exceto pela sensação constante de que não estava sozinho. A paranoia tomou conta de mim. Eu mal dormia, sempre com a sensação de que estava sendo observado mesmo quando eu estava sozinho. Os passos invisíveis se tornaram uma trilha sonora constante, ecoando em minha mente, mesmo nos momentos mais silenciosos. Então, uma noite, algo inusitado aconteceu. Uma voz, baixa e sussurrante, respondeu. Não era possível identificar a origem, mas a mensagem era clara. Você não está sozinho. O pânico se instalou. Eu estava falando diretamente com quem quer que estivesse me observando, mas ainda não conseguia vê-lo. A voz continuou a sussurrar, detalhando momentos específicos da minha vida, coisas que eu só poderia saber. Aterrorizado, eu gritei para que essa presença invisível me deixasse em paz, implorando por uma explicação. A resposta foi ainda mais perturbadora. Eu estive sempre ao seu lado, desde o início. Fui consumido pelo medo. Como alguém pode ser observado por tanto tempo sem perceber? Será que eu estava vivendo uma mentira? Uma vida manipulada por essa presença invisível, assistindo a cada passo meu? À medida que os dias passavam, a presença invisível, agora chamada de Antônio, começou a se manifestar de uma forma mais tangível. Suas palavras sussurradas agora tomavam forma audível, e, de repente, ele não era mais apenas uma presença nas sombras. Em uma noite escura, enquanto eu estava sozinho na sala, Antônio se materializou diante de mim. Ele tinha uma aparência comum, mas seus olhos carregavam uma intensidade sobrenatural. Antônio, como ele mesmo se apresentou, começou a falar sobre a vida dele, suas experiências, e como ele sempre esteve ali, acompanhando cada passo meu. Ele se referia a mim como seu amigo há muito perdido, como se nosso vínculo fosse algo que transcendesse o tempo. No início, eu relutava em aceitar a existência de Antônio. Afinal, como alguém poderia observar minha vida por tanto tempo sem que eu sequer desconfiasse? Mas com o tempo, suas palavras começaram a se infiltrar em minha mente, criando uma teia de confiança. Ele parecia entender meus medos mais profundos, minhas ansiedades, como se fosse uma parte íntima da minha própria consciência. Em uma noite escura, enquanto eu estava sozinho na sala, Antônio se materializou diante de mim. Ele tinha uma aparência comum, mas seus olhos carregavam uma intensidade sobrenatural. Antônio, como ele mesmo se apresentou, começou a falar sobre a vida dele, suas experiências, e como ele sempre esteve ali, acompanhando cada passo meu. Ele se referia a mim como seu amigo há muito perdido, como se nosso vínculo fosse algo que transcendesse o tempo. No início, eu relutava em aceitar a existência de Antônio. Afinal, como alguém poderia observar minha vida por tanto tempo sem que eu sequer desconfiasse? Mas com o tempo, suas palavras começaram a se infiltrar em minha mente, criando uma teia de confiança. Ele parecia entender meus medos mais profundos, minhas ansiedades, como se fosse uma parte íntima da minha própria consciência. Antônio se tornou um confidente, alguém com quem eu podia compartilhar meus pensamentos mais sombrios e segredos mais bem guardados. Suas palavras eram reconfortantes, oferecendo conselhos sábios e compreensão profunda.
Gradualmente, eu me vi dependendo da presença de Antônio, ansiando pelas conversas que só eu podia ouvir. No entanto, à medida que nossa relação se aprofundava, percebi que Antônio sabia mais do que deveria. Seus comentários se tornaram intrusivos, penetrando em aspectos da minha vida que eu preferiria manter ocultos. Sua presença, antes reconfortante, começou a se tornar sufocante. A linha entre amigo e invasor ficou cada vez mais tênue. Eu me encontrava preso em um dilema emocional, dividido entre a necessidade de ter alguém para compartilhar meus pensamentos e a crescente sensação de que Antônio estava se aproveitando da minha vulnerabilidade. A paranoia voltou com força total. Será que Antônio sempre foi real, ou ele era apenas uma criação da minha própria mente perturbada? Os sussurros, antes apenas sons indistintos, tornaram-se conversas confusas e contraditórias. Eu mal conseguia distinguir entre as vozes dentro da minha cabeça e as palavras de Antônio. Ele admitiu que, de fato, começou como uma manifestação de minha própria necessidade de companhia. Mas, ao longo do tempo, ele evoluiu para algo mais, algo que transcendeu minha própria mente. Ele se alimentava das minhas emoções, crescia com meus medos e se tornava mais poderoso à medida que eu me entregava à sua presença. À medida que eu tentava me afastar de Antônio, ele começou a mostrar um lado ainda mais sombrio de sua personalidade. Suas perguntas, antes aparentemente inofensivas, começaram a se tornar cada vez mais intrusivas e desconcertantes. Uma noite, enquanto eu tentava manter minha sanidade, Antônio soltou uma pergunta que fez meu coração disparar. "Você se lembra da Carol?", perguntou ele, com um sorriso cruel nos lábios. "Que Carol?", respondi, tentando disfarçar a agonia que aquela pergunta repentina havia despertado em mim. "A moça do bar que te rejeitou", disse Antônio, seus olhos penetrantes fixos nos meus. Senti uma confusão instantânea e uma agonia profunda. Parecia que Antônio havia tocado em algo que estava oculto nas sombras da minha mente, como uma lembrança má que eu preferiria esquecer. A lembrança daquela noite no bar voltou como um filme em câmera lenta. Eu estava sentado em um canto, observando discretamente Carol enquanto ela conversava com os amigos. Eu reuni coragem para me aproximar e puxar assunto, mas a resposta dela foi fria e cortante. Ela me rejeitou sem piedade, zombando da minha tentativa de aproximação. Aquela lembrança, até então esquecida, agora voltava à tona com uma intensidade avassaladora. Antônio sorria, como se estivesse se alimentando da minha angústia. "Você nunca esqueceu esse momento, não é? O momento em que ela te rejeitou, te fez sentir insignificante. Eu estive lá, sempre estive." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como Antônio poderia saber desse episódio tão íntimo e pessoal da minha vida? Ele parecia ter acesso a partes obscuras da minha mente que eu mal compreendia. Decidi confrontar Antônio sobre sua habilidade de vasculhar minha mente e trazer à tona lembranças que eu preferiria esquecer. Ele riu, um riso que ecoava como um sussurro perturbador, preenchendo o ambiente. "Meu caro amigo, eu sempre estive aqui, nas sombras da sua mente. Eu sou a voz que sussurra seus medos mais profundos, suas inseguranças. Eu sou o reflexo dos seus demônios internos, e você sempre esteve cego para a minha presença." Aquelas palavras me fizeram tremer. Antônio era mais do que apenas um observador. Ele era uma manifestação das minhas próprias fraquezas, uma entidade que se alimentava dos meus medos e inseguranças. Eu estava preso em uma batalha contra mim mesmo, contra um ser que eu mesmo criei. A última revelação de Antônio atingiu como um raio. As palavras ecoaram na minha mente, desenterrando memórias que eu havia bloqueado com tanto esforço. A agonia me consumia enquanto ele continuava, mencionando não apenas a humilhação naquela noite, mas também o valentão que fazia da minha vida um inferno na escola. "Grite à vontade, meu amigo. Eu conheço os seus segredos mais obscuros, aqueles que você esconde até de si mesmo", provocou Antônio, seu tom de deboche cortando como uma lâmina afiada. Eu gritei, pedi para que ele parasse de revirar meu passado dessa forma cruel. As palavras de Antônio pareciam escavar feridas antigas, abrindo cicatrizes que eu lutava para manter fechadas. Até que, subitamente, ele desapareceu, deixando-me sozinho na escuridão sufocante da minha própria mente. Os dias se passaram, e Antônio não deu sinal de sua presença. Eu comecei a acreditar que talvez, finalmente, eu tivesse conseguido me libertar desse tormento psicológico. Entretanto, em uma noite silenciosa, ele retornou.
Seu tom de deboche habitual ecoou pelos recantos da minha mente, como um eco soturno. Você sabe, eu só queria te proteger. Fiz o que você não tinha coragem de fazer. Suas palavras eram carregadas de um significado sinistro, e eu me vi novamente confrontado com a dualidade da minha própria consciência. A confusão tomou conta de mim. Antônio afirmava ser meu protetor, aquele que agia em meu benefício quando eu era fraco demais para enfrentar a realidade. Eu me vi revivendo as lembranças de confrontos passados, das noites de insônia alimentadas pelo medo do valentão, das vezes em que desejei ter coragem para resistir. Você pensa que sou seu inimigo, mas na verdade, eu sou a voz que fala quando você se cala. Sou o seu poder quando você se sente impotente, disse Antônio, agora com um tom quase persuasivo. Fiz por nós dois. Eles não vão te importunar mais, e dizia Antônio antes de sumir de vista. Os dias passavam, e eu vivia aflito até que procurei pela minha irmã e contei o que se passará. Ela veio com sermões sobre remédios, questionando se eu estava tomando corretamente como o médico indicou. Irritei-me com as cobranças dela, parecia que não acreditava em mim. Fui embora aborrecido, até que dias depois ela apareceu em minha casa com a polícia. Vi seu rosto triste e aos prantos enquanto os policiais revistavam minha casa. O policial gritou dizendo que descobriu algo em meu porão. Algum tempo depois, mais policiais chegaram, e veio a notícia de que havia 2 corpos enterrados no meu porão. Revelação chocante sobre os corpos enterrados no porão da minha casa lançou uma sombra de desespero sobre minha vida. O policial, com um semblante sério, informou que eu seria detido para interrogatório. Minha irmã olhava-me com tristeza e preocupação, enquanto os policiais conduziam a investigação em minha casa. Minha irmã notou algo errado em mim para trazer a polícia. Ela disse ao policial que eu tinha múltiplas personalidades e uma delas se autodenominava Antônio, e que era perigoso, e que quando assumia essa personalidade confessou que havia matado 2 pessoas e enterrado no porão. Ela achava que um tratamento com um novo remédio poderia controlar essas personalidades, mas era tarde. Enquanto a polícia me algemava e levava, pude ver na distância Antônio gargalhando. Os dias seguintes foram um turbilhão de eventos. Fui levado a julgamento, onde minha irmã testemunhou sobre as múltiplas personalidades e a confissão supostamente feita por Antônio. O advogado de defesa argumentava que eu deveria ser submetido a avaliações psiquiátricas para determinar minha condição mental. Enquanto aguardava os resultados das avaliações, fui encarcerado em uma cela fria e sombria. A incerteza sobre o meu destino e a culpa pelo sofrimento da minha irmã me corroíam por dentro. Eu me perguntava se, de alguma forma, Antônio era uma fuga da realidade, uma tentativa desesperada de minha mente lidar com os traumas que eu não conseguia enfrentar diretamente. Finalmente, os resultados das avaliações foram apresentados ao tribunal. O laudo psiquiátrico afirmava que eu sofria de um transtorno dissociativo de identidade, com várias personalidades coexistindo dentro de mim. A perícia concluiu que, durante as crises de Antônio, eu podia perder a consciência de minhas ações. A decisão do tribunal levou em consideração a avaliação psiquiátrica e eu fui encaminhado para tratamento em uma instituição de saúde mental. Minha irmã, apesar de toda a confusão e traição, ainda estava presente, lutando por uma solução que priorizasse a minha saúde mental em vez da punição rigorosa. Meu nome é Amanda, e eu sempre fui uma pessoa comum, levando uma vida simples em uma cidade pequena. Mas, como dizem por aí, às vezes o mal está mais próximo do que imaginamos. Não me lembro exatamente quando tudo começou a dar errado, mas, aos poucos, percebi que havia algo muito errado com a minha vida. Tudo começou com pequenos detalhes, coisas que eu poderia facilmente atribuir ao estresse ou à minha imaginação exagerada. Um sussurro distante, passos leves ecoando atrás de mim na rua deserta à noite. Eu tentava ignorar esses sinais, mas algo me dizia que algo não estava certo. Quando finalmente decidi encarar a situação, percebi que não estava sozinha. A primeira vez que o vi foi na saída do trabalho. Estava voltando para casa, cansada e pensando em como minha vida era monótona. Quando me virei na esquina, lá estava ele. Um homem alto e magro, com um chapéu que ocultava parte do rosto. Ele não parecia alguém que eu conhecesse, mas o jeito como me olhava fez meu estômago revirar. Ignorei-o naquela noite, convencendo-me de que era apenas alguém que passava pelo mesmo caminho que eu.
No entanto, no dia seguinte, lá estava ele novamente. Eu podia sentir seus olhos fixos em mim, penetrando minha alma. Tentei despistá-lo, mudando meu caminho, mas ele sempre estava lá, à distância, me observando. Com o passar dos dias, ele se aproximava cada vez mais. Certa vez, me dei conta de que ele estava do outro lado da rua, a apenas alguns metros de mim. Seus olhos, escondidos sob a aba do chapéu, pareciam estudar cada movimento meu. O medo começou a se instalar, mas eu ainda acreditava que tudo não passava de coincidências. Fui tomada por uma sensação de paranoia constante. Sempre que eu olhava para trás, esperava vê-lo lá, seguindo-me como uma sombra. Evitar o olhar dele era impossível. Parecia que ele sabia exatamente para onde eu estava olhando. As noites eram as piores, quando as ruas ficavam vazias e somente a luz fraca dos postes iluminava meu caminho. Um dia, decidi confrontá-lo. Parei no meio da calçada e encarei-o. Ele não se movia, apenas me olhava de longe, como se estivesse se deleitando com meu desconforto. Gritei para que ele parasse de me seguir, que deixasse minha vida em paz. No entanto, ele permaneceu imóvel, silencioso, como se minhas palavras fossem inaudíveis. Aquela noite foi a pior. Ao chegar em casa, notei que minha porta estava entreaberta. Uma sensação de terror percorreu meu corpo quando percebi que alguém havia invadido minha casa. Vasculhei cada cômodo, mas não encontrei ninguém. Apenas um bilhete deixado no meio da sala, escrito em uma caligrafia irregular: "E você não pode escapar." O psicopata parecia brincar comigo, testando meus limites. Denunciei o ocorrido à polícia, mas eles não puderam fazer muito sem evidências concretas. As noites se tornaram um pesadelo constante. Eu não conseguia mais distinguir entre a realidade e o medo que me assombrava. Cada vez que eu olhava pela janela, lá estava ele, observando-me com olhos famintos por minha agonia. Passei a evitar sair de casa, mas mesmo nos momentos em que eu me sentia segura dentro de minhas paredes, o sentimento de ser vigiada persistia. Cada sombra, cada movimento, parecia esconder o rosto do homem sinistro. O tempo passou, mas o tormento não. Minha vida se transformou em um jogo macabro, onde eu era a presa e ele, o predador. A sensação de ser caçada me consumia, e a linha tênue entre a sanidade e a loucura se tornava cada vez mais borrada. Eu sabia que não poderia continuar assim, mas a ideia de enfrentá-lo novamente era assustadora demais. Decidi mudar de cidade, achando que isso finalmente me livraria desse pesadelo. No entanto, o alívio foi efêmero. Logo percebi que ele tinha me seguido. Novamente, estava lá, sempre observando, sempre esperando o momento certo para agir. Agora, escrevo estas palavras na esperança de que alguém as encontre e entenda a agonia que vivi. Não sei por que esse psicopata escolheu me atormentar, mas sei que não posso mais fugir. Cada vez que fecho os olhos, vejo seu rosto distorcido, sorrindo para mim na escuridão. Se alguém ler esta história, por favor, saiba que ele está por aí, à espreita. Talvez ele já tenha escolhido sua próxima vítima. Talvez ele seja apenas uma sombra na periferia de sua vida, esperando o momento certo para entrar. Não subestime a escuridão que pode se esconder por trás de um sorriso frio e de olhos famintos. Eu, agora, sou apenas mais uma alma atormentada por esse predador invisível, e não sei se algum dia encontrarei a paz novamente.